Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que está aí me assistindo. Estava aqui limpando o automóvel aqui, limpando o meu carro e dando lustro. E Deus estava falando comigo aqui. E eu quero passar isso para você nessa manhã de domingo. Muitos irmãos, assim como eu, vieram do nada, saíram do nada, aí Deus abençoou e eles prosperaram, assim como o povo de Israel, que peregrinou por aquele deserto, procurando a terra prometida, mas pela desobediência, pela rigidez, pela rebeldia, eles ficaram andando muito mais tempo do que deviam andar. E assim acontece na vida de muitos cristãos. Eles ficam peregrinando, andando, sofrendo, passando provas muito mais do que deveriam passar, pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento e principalmente pela rebeldia. Veja bem que aqueles que vieram do nada, e Deus abençoou e Deus prosperou, muitas vezes vem alguém necessitado e simplesmente ignoram, simplesmente dizem: não tenho nada com isso, isso não é problema meu, e eu sofri, passei provas, passei dificuldades, passei tudo sozinho, não tive ajuda de ninguém me ajudou, ninguém ligou. E eu fico pensando cá com os meus botões, como estava pensando agora quando estava aqui limpando o carro. Parei para fazer essa live aqui rapidinho. O irmão prosperou, comprou um carro, tem uma boa casa, mas ele não entendeu o propósito de Deus, ele não entendeu a lição. O carro dele é só para ele. Ele não tem coragem de dar uma carona, ele não tem coragem de buscar alguém doente para levar no hospital, ele não tem coragem de, quando está chovendo, buscar aquele irmão que mora lá onde tem barro, onde tem lama, porque vai sujar o carro dele. Mas ele se esquece das muitas vezes que ele andou de carona. Ele se esquece das muitas vezes que o irmão parou e disse para ele: vai para onde? Mas hoje ele tem um carro, hoje ele tem uma casa, hoje ele tem uma despensa cheia, mesa farta. E aí ele não convida aquele irmão que está desempregado para ir comer com ele, para ir almoçar num domingo na casa dele. Ele se esquece de quantas vezes aquele pastor ou aquele irmão abasteceu a necessidade dele, convidou ele para almoçar porque sabia da dificuldade dele. Então, eu estava aqui limpando o carro e Deus falando comigo. Quantos que nem você, que eu tirei lá do monturo, tirei lá do lixo, e hoje eles mostram que não aprenderam absolutamente nada. Meu irmão, quando você passa dificuldade financeira, física, dificuldade com doença, dificuldade aí na sua família, não é para você ficar revoltado, é para você aprender.
É para você aprender, ter experiência. E ali na frente, você ajudar as pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você passou. Dar uma carona não significa absolutamente nada. Levar alguém no hospital, o que vai interferir tanto assim na sua vida para você não fazer? Meu irmão, muitos se esquecem de onde vieram. Se esquecem das experiências que adquiriram ao longo da vida e partem com essas experiências sem ter aprendido, na verdade, absolutamente nada. É muito triste você ver alguém que veio lá do nada e conseguiu alguma coisinha e hoje é cheio de soberba, é cheio de orgulho, é cheio de rancor, inclusive porque ninguém ajudou ele. É justamente o que eu disse, ninguém te ajudou porque a experiência era sua, porque Deus estava ensinando você e não as outras pessoas. Mas é muito triste quando eu vejo alguém partir, morrer e ir embora sem ter aprendido absolutamente nada. Você olha no velório de algumas pessoas assim e não tem ninguém chorando. Não tem ninguém sentindo aquela partida porque aquela pessoa não deixou saudade, não deixou legado, não deixou nada para que alguém aprendesse com ela. Como alguém, muitas vezes nós dizemos, meu pai falava isso, minha mãe falava isso, porque nós aprendemos com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas muitas pessoas também aprenderam com o pai e com a mãe, eu sei disso. É que elas por si só são soberbas, são, como diz lá no Velho Testamento, como era aquele povo de Israel, são de pescoço duro, não se dobram diante de ninguém, de nenhuma situação e principalmente não se dobram diante de Deus. Essas experiências que você tem passado, essas dificuldades, essas lutas, essas provas, são para você aprender. São para você lá na frente, como eu já disse, estender a mão para quem está passando a mesma dificuldade. Eu vou contar uma história rapidinha aqui para você. Conheci um casal que perdeu o filho jovem ainda. E eles viviam se lamentando a morte do filho. Eles não se conformavam com a morte do filho. E um dia Deus me tocou e eu falei com esse casal. Falei, vocês têm que entender que essa experiência ruim que vocês estão passando, da perda de um filho, é para que vocês entendam que ali na frente vocês vão ajudar muitas pessoas que estão passando exatamente pela mesma situação, mas que não têm a mesma estrutura mental, física, moral, espiritual que vocês têm. Então vocês têm que entender que muitas vezes os desígnios de Deus são excessivamente muito mais alto do que aquilo que a gente possa supor, imaginar, pensar. A palavra diz no livro de Jeremias que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Eu é quem sei o que penso a vosso respeito. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes as nossas dificuldades e provas não são para nos judiar, não são vingança de Deus como muita gente pensa. Não é Deus querendo te judiar, não, é Deus querendo te ensinar. Então, neste domingo, faça aí um autoexame, como diz lá no livro de 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Será que você tem repartido de alguma maneira aquilo que Deus te deu? Uma carona? Principalmente se for uma carona para onde você já está indo.
né? Levar alguém no hospital, ajudar um vizinho, não querer humilhar o irmão dizendo para ele: está passando fome, você está passando dificuldade. Não, mas chega lá e convida: vamos almoçar lá em casa. Poxa, pensei em convidar vocês para almoçar lá em casa. Você sabe que lá na casa dele não tem nada. Você não tem ideia de como Deus vai recompensar você por coisinhas assim, ó, pequenininhas. Porque são nas coisas pequenininhas que Deus nos abençoa. Lembra da oferta da viúva? Aqueles figurões, aqueles ricos, ofertando ali um monte, ofertando bastante para aparecer. Aí vai aquela viuvinha, pobrezinha, e põe algumas moedinhas lá como oferta. Jesus olhou assim e disse: quem será que foi abençoado aqui, hein? Com certeza foi aquela senhorinha, aquela velhinha. Sabe por quê? Porque ela não contribuiu para aparecer. Ela deu tudo que ela tinha. E você não precisa dar tudo que você tem, mas faça um pouco. Deixe de lado a soberba, deixa de se engrandecer, deixa de se achar. Deixa de achar que você é o tal, que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Deixa de achar que você é alguma coisa, que você não é nada, você é pó, é cinza. Você veio do pó, você vai voltar pro pó. E sabe o que você vai levar daqui? Aquilo que você fez de bom e principalmente de ruim. É isso que vai pesar na sua balança. Porque até o meu irmão aí, pastor Roberto Barbosa, a paz do Senhor, fez um texto essa semana aí a respeito de algumas coisas aí. Eu compartilhei esse texto e muitas pessoas se comportam exatamente dessa maneira. Se esquecem de onde veio, deixam a soberba invadir o ser, se acham, mas você tem que saber que você não vai levar nada daqui a não ser essas duas bagagens, de coisas boas e de coisas ruins. Então faça essa reflexão nesse domingo. Conhece alguém aí que não tem nada em casa? Gentilmente, sem humilhar, convida ele aí para almoçar contigo. A tua casa tá sobrando, vai comida pro lixo. Estraga coisa aí, cara. Quanta gente precisando aí de um pouquinho. É isso que eu tinha para você. E eu vou continuar lustrando lá, vou continuar aqui passando um paninho aqui, porque eu encerei o carro. Carrinho usado, viu? Pago, ó, com muito sacrifício. E eu desejo para você um bom domingo, uma ótima semana, que Deus te abençoe. E antes de você passar direto por aquele irmãozinho que está indo para a igreja, antes de você, quando tocarem sua campainha, mandar dizer que não está em casa, pensa bem, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os ruins. Um abraço para você que esteve aí nessa rápida live aí. Deus te abençoe. Pastor Eduardo Rogério.